mais um estudo, mais uma pesquisa, e nós aguardamos perguntas sobre mediunidade, sobre doutrina, dificuldade dos médiuns. Isso é muito importante. Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, já que vocês não perguntam, me permite falar. A mediunidade é uma das maiores bênçãos que nós recebemos do Criador, porque é um meio de estarmos no mundo visível e invisível, de entendermos a mente humana, a capacidade da mente humana, dos vivos e dos mortos, no sentido de chegar até nós. Nós somos capazes de observar as irradiações, os movimentos das ondas que chegam até nós. Então, a mediunidade, ela é um preparo futuro para todos nós. Como nascemos ignorantes e com imperfeições a serem modificadas, não que fôssemos imperfeitos, mas ignorantes, ignorante da lei do fluido, ignorante das leis do pensamento, ação do pensamento sobre nós, era algo desconhecido. E esta ação do pensamento era considerado magia, feitiços, porque a pessoa não tinha o conhecimento, o alcance do padrão vibratório da nossa mente. E hoje, com a doutrina dos espíritos, nós aprendemos a registrar, a observar, a analisar a qualidade dos fluidos, bons ou maus. Somos capazes de observar as mentes que não são nocivas, as mentes que nos são agradáveis, pessoas que nos trazem alegria, pessoas que nos trazem um mal-estar. Hoje, essa ciência espírita, que nos ensina a capacidade de observação e de análise, nos muda completamente. Faz nós vivermos uma dimensão diferenciada. E nós somos capazes de transmutar, modificar e elaborar ao nosso redor. À medida em que nós crescermos, nós seremos capazes de transformar os fluidos em felicidade, os fluidos em cura. O médium, todos nós, podemos transformar em fluidos curadores, como em fluidos maléficos. Apenas depende da nossa vontade, da nossa mente, do nosso desejo. Isso era desconhecido, totalmente desconhecido. Nós não entendíamos o que acontecia conosco. E nós não tínhamos soluções. Vem a doutrina dos espíritos com a sua força a nos trazer soluções. Não só da vida após a morte, de como viver, de como morrer, de como estar após a morte. E hoje, com a nossa mediunidade em elaboração, em crescimento, nós somos capazes de auxiliar a nós, auxiliar nossos filhos, auxiliar a nossa família e fazer um crescimento espiritual muito grande. Porque nós aprendemos a viver com o mundo invisível. Aprendemos a transformar a escuridão em luz. Aprendemos a levar a luz, a levar a saúde, a levar a paz, a levar a esperança. O que antes nós não compreendíamos isso. Acreditávamos em estar em julgamento e teríamos que passar por essa prova.
Hoje, as coisas mudaram. Nós temos uma outra visão. Eu posso mudar, eu posso transformar, eu posso edificar, eu posso construir um mundo melhor. Porque a minha mente, o meu desejo é que elabora os fluidos. Então, o que era diferente para nós no passado, hoje é totalmente diferenciado. E a mediunidade é luz. Mediunidade é esperança. Mediunidade é caridade. Mediunidade é crescimento da mente. É estar com os nossos protetores, com o nosso anjo de guarda, com os espíritos amigos. É estar também com o nosso obsessor, que também não deixa de ser uma bênção. Por quê? Porque eu posso estudar, eu posso avaliar a condição da vida após a morte do meu familiar. Como ele está? Como ele se sente? Por que ele está numa situação dolorosa? E nós, que às vezes conhecemos o passado dos nossos familiares, podemos avaliar com certeza o fluido mental, o fluido dos seus pensamentos que se acumularam sobre ele. E ele, por sua vez, ainda não sabe tirar. Então, a mediunidade é o nosso futuro. É o futuro do crescimento da nossa alma. É a única maneira de sermos caridosos conosco. Por que eu sou caridosa comigo mesmo? Porque eu sou capaz de tirar de mim mesmo o próprio mal que é meu. Eu sou capaz de cuidar de mim. Eu sou capaz de tirar de cima de mim as vibrações minhas mesmo. Então, eu posso mudar. E é isso que é a mediunidade. Nesse tempo moderno de estudo, de pesquisa e conhecimento, nos leva a uma diferença muito grande de pensar. Abro para perguntas e respostas, se alguém desejar perguntar alguma coisa. Deixa eu te falar, tá? Como você explicou muito a respeito do pensamento, então eu fico pensando, o médium, existe a mistificação, como que fica? Porque é o pensamento. Olha, mistificação seria uma falta de entendimento. Porque nós temos uma pessoa que queira mentir, fingir que ela tem um transe. Essa é Assim, uma opção. Ela pode fingir, por N razões, por insegurança. O estado da alma, nós não podemos colocar e registrar como se aquilo fosse assim, porque nós não entendemos. Existe o médium, que ele é capaz de exteriorizar-se em profundidade e falar do seu próprio conhecimento. Ele falando do conhecimento dele, daquilo que ele estudou, daquilo que ele sabe e tem conhecimento. Então, não é uma mistificação. O médium pode falar por ele mesmo. Então, a mistificação seria uma mentira. Mas no caso do médium estar falando sobre ele mesmo, nós teríamos uma outra condição de auxílio. O que seria? Conversar com esse médium em profundidade no seu trauma, na sua dor, porque ele é um espírito.
se ele está vivo ou morto. Ele é um espírito. Então, o que nós, dirigentes, poderíamos fazer? Dialogar com a mesma clareza e auxiliá-lo naquilo que está em profundidade dentro da sua alma. E que ele, às vezes, nesse processo, ele pode vir a trazer à tona algo que você possa auxiliar. Quanto ao mentiroso, não, porque é uma proposta com objetivos. Me fiz compreender, Célia? Fez. Eu até fiz essa pergunta devido a algumas mensagens. Ultimamente existem muitas mensagens, né? Então, alguns dirigentes concordam, outras não. Então, como você agora, na primeira explicação, você falou do pensamento, eu vou falar por mim. Como espírita, frequentando a casa espírita, pouco se fala do pensamento, né? Embora a Gênese já fala, mas os centros, de modo geral, não falam, e você é bem clara, nítida, na sua fala, na sua explanação. Então, e após ver muito essa discussão da mistificação, falei, é a pessoa exata que eu tenho, é a pessoa certa que eu tenho que fazer a pergunta. Por isso, se fez clara, eu entendi, sim. Muito obrigada. Ok. Beatriz? Araci, eu fiquei tão impressionada com a sua aula, mas eu fiquei tão impressionada. É uma leitura que eu nunca tinha visto, talvez por isso. Um nível de interpretação é tão alto que me assustou. Eu fiquei assim encantada com esse seu entendimento. E como eu vou ter que rever essa aula umas 10 vezes, porque me passou 1 milhão de coisas na cabeça, eu já havia lido o Apocalipse, é um livro que me interessa, e eu já vi uma série de interpretações sobre ele, mas nada assim parecido com o que você trouxe. E eu fiquei pensando de onde veio esse seu interesse para essa leitura aí. Foi uma percepção mediúnica? Foi alguma coisa intuitiva? Foi de onde você partiu para chegar nessa sua leitura aí? Porque você fala de um lugar tão alto, que eu tenho que rever as aulas para ver se eu consigo acompanhar de onde você está falando. Então eu vou pedir para você baixar um pouquinho e tentar fazer eu saber de onde você saiu para mim tentar entender isso daí. Eu saí, Beatriz, de uma dirigente que as pessoas perguntavam muito sobre os textos bíblicos. Era muito questionado e ainda são. E isso me fez estudar a Bíblia. Não só a Bíblia católica. Eu estudei a grega, eu estudei meia dúzia de Bíblias. E as comparei uma com a outra. Fiz uma comparação. Textos, as traduções, porque me interessava entender, para que eu pudesse, alguma pergunta, eu pudesse esclarecer. Então, elas são muito interessantes. A grega, eu acho que ela mais se aproxima do que o Cristo falou, e ela tem menos traduções e tudo mais. E outras são totalmente confusas, você não a consegue entender. Bom, como eu estudei, Apocalipse era uma coisa interessante de estudo, muito interessante, porque se ouvia falar muito e não conseguíamos entender o que João havia dito. E eu comecei a estudar, né? Estudei em uma, estudei na outra, e assim eu procurei
buscar aquele conhecimento que ali estava. Talvez tenha sido inspirada, mas ela não veio de uma simples inspiração. Eu estudei Tiago, os apóstolos, o trabalho deles, aonde eles iam chegar com seus ensinos. Então, eu sempre gostei de história, eu sempre li muito, sempre gosto de ler. Eu acho que é algo muito importante ler. Eu leio todos os dias e estudo também todos os dias, porque eu acho extremamente interessante rever as minhas matérias. Então, eu estudei por um longo tempo. E a partir desse estudo, Beatriz, foi um estudo, foi uma pesquisa que me levou a isso daí. Não sei se te respondi. Não, você me respondeu sim. Eu vou rever os vídeos mais algumas vezes, eu não tive tempo, porque a minha cabeça relacionou com outras coisas. E em algum momento, daí eu faço algumas perguntas para você, porque eu confesso a você que eu não sei nem, por enquanto, eu não sei nem de onde perguntar. O meu queixo ia caindo, caindo, caindo. Eu não sei nem se eu fiquei na aula, vou ser bem sincera com você. Porque me vinha algumas coisas Os na 7 selos, cabeça. né? Belíssimo, Eu, belíssimo, é, belíssimo me a vinha orientação dada. muitas outras coisas relacionadas com textos bíblicos mesmo e com outras coisas que eu tinha visto. Então, primeiro eu vou estudar, tá? Para depois perguntar, porque eu não sei nem de onde começo a fazer as perguntas. Mas a gente retoma esse assunto. Muito obrigada por enquanto. Bom, Elaine, Eli, eu queria saber se, quando há uma reencarnação em família por provação ou por resgate, precisa haver um comum acordo entre as partes, ou, dependendo da necessidade, isso é feito de forma compulsória? bem, nós temos que entender que desde o momento em que nós pedimos, clamamos a misericórdia divina para reencarnarmos, essa reencarnação, ela não é compulsória. Compulsória é quando nós precisamos realmente reencarnar, mas há uma necessidade mais urgente. O espírito é um espírito mais endurecido, é um espírito que precisa ser, através da reencarnação, passar para esse processo de depuração perispiritual, de reparação de suas faltas. Mas quando nós estamos no mundo dos espíritos, e nos preparamos também para esse processo reencarnatório. Então, nós pedimos, nós rogamos a misericórdia divina que possa nos permitir retornar para repararmos no meio da nossa família, reencarnarmos dentro da nossa própria família, porque ainda temos compromissos a cumprir nessa fase com a nossa família. Então, é isso. E ele, quando acontece da necessidade da reencarnação, que seja por provação ou resgate, por exemplo, um matou o outro e aí precisa voltar como pai e filho, uma suposição, isso precisa haver o comum acordo de ambas as partes para acontecer essa reencarnação em uma mesma família. Quando nós, pelo que os espíritos nos colocam, quando nós estamos na espiritualidade, é colocado, é confrontado, vamos colocar assim, nós somos confrontados com os nossos pais, com os nossos, nossa mãe, nosso pai, para que ali possa ter aquele processo para o nosso próprio reencarne. Então, se nós temos a consciência de que ferimos o nosso pai, a nossa mãe, e temos que voltar como filhos, ou recebê-los como filhos, isso há realmente não uma autorização, mas a permissão da espiritualidade, não é autorização nossa, porque às vezes aqueles que estão no mundo dos espíritos não aceitam reencarnar na determinada família, mas é necessário
para que ele ali esteja reparando as suas faltas, reparando os seus erros, corrigindo as suas próprias imperfeições e reparando tudo aquilo que ele deixou de fazer ou fez excessivamente. Então, a gente tem que entender, tudo é um processo. Nós escolhemos os nossos pais, a nossa família, porque temos débitos com esses familiares. Muito obrigada, Eli. Mais alguém? Francilene? Boa noite. Boa noite. Eli, Pois eu não. tenho uma pergunta. A minha filha, quando ela desencarnou agora há pouco tempo, foi com um tumor na cabeça, né? E aí me falaram que pela causa do acontecido, eu não ia ver ela assim logo, né? Depois dela desencarnar, assim, eu vou levar um tempo para ver ela ou ela vir até mim, no mundo espiritual, né? Eu fico pensando de ver como que ela tá, né? Aí, às vezes, quando eu tô no centro, né, eu fico me perguntando se ela vai me ver ou se ela pode ir ali, porque fica aquela coisa, não sei se você me entende, aquele sentimento, né? Aí me falaram que por causa do tumor, que ela estava em coma e tudo mais, ela fique num estado, né, de preservação lá, sem voltar, né, para a gente ver ela. Francilene, nós temos que entender que o tumor, ele estava no corpo físico. A infecção ali estava alojada. Nem sempre isso prejudica o espírito de vir se comunicar e o espírito de estar numa condição melhor. Se ela reparou as faltas, se ela corrigiu aquilo que no passado ela tenha feito de errado, infringindo uma lei divina, e trouxe essa lesão em determinado momento, isso não significa que ela não possa se aproximar de você, que você não possa visitá-la no mundo dos espíritos. Então, se eu fosse você, eu chamava toda a sua equipe espiritual, fazia uma prece a Deus, ao grande mestre Jesus, e rogava permissão para visitar a filha querida. Sim. Se não houver permissão, mas que você possa auxiliá-la para reparar os danos que foram causados no perispírito, auxiliando ela a se libertar mais rapidamente, a que ela se melhore, que ela seja amparada nas colônias espirituais. Então, tudo é um processo. Socorra sua filha, leva ela, limpa ela, higieniza, tira toda aquela infecção, aquela lesão e recolhe ela a uma colônia espiritual. Porque, às vezes, os conceitos são antigos e nós sabemos perfeitamente que quando nós auxiliamos os nossos entes queridos, os nossos familiares, eles saem daquela perturbação da morte mais rapidamente possível. Eu fico com vontade realmente de ver ela, sabe? Então, vá, mas peça autorização, porque às vezes, primeiro você tem que se preparar para que você também não perturbe ela. Ah, sim, sim. Então, você tem que pedir autorização e rogar à sua equipe espiritual, ao seu mentor espiritual, se você tem permissão de visitá-la. Sim, sim, eu vou fazer isso então. E se não tiver, peça permissão para socorrê-la. E se ela já foi amparada num hospital da espiritualidade, e que no momento certo você possa visitá-la. Certo, certo. Tá bom, Eli, então. Tudo bem? Tudo bem. E mais uma outra coisa que eu queria saber também. Eu vi um vídeo sobre a bacia de lama, né? Bacia das Almas. A bacia das almas. E eu fiquei curiosa. E eu queria ver de novo essa aula novamente, né? Então, eu posso estar acessando o vídeo lá e vendo? Ou vai ter Pode, tranquilamente. Pode, né? Tranquilamente, você pode tê-la tantas vezes quanto forem necessárias.
posso fazer junto? Eu, na hora que Sim, a Graci está pedindo, né, para abrir, eu posso fazer os mesmos pedidos? sim, pode não, deve. Ah, então tá bom, então vou Deve. fazer. Por isso que nós orientamos, fazemos a primeira parte de orientação, damos a aula e depois fazemos a prece. A prece nada mais é do que você fazer o seu trabalho. E como essas preces estão sendo gravadas e editadas no YouTube, você pode assisti-la, você pode copiá-las, pôr numa pasta, sem problema, para que você possa rever tantas vezes quanto forem necessárias. Desde quando eu iniciei, que eu estou acompanhando quando você me manda, né? Vocês do grupo manda. Então, aí todos eles eu abro e fico vendo. Então, aí eu acesso até outros no YouTube também, né? Pode. E tô Pode sim, vendo. pode entrar no grupo de estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Certo. Então, Correto? beleza. Nós estamos lá com 58 aulas, se não me falha minha memória. Então, eu vou procurar estar vendo todas. Se quiser. Bom, Tá, muito obrigada. Ele, uma dúvida. Por exemplo, assim, na nossa reencarnação. Por exemplo, bateu minha senha, fui lá para cima e tal, e eu vou voltar a me reencarnar. Quem determina essa minha reencarnação? Eu que peço para reencarnar ou é determinado? Assim, eu pergunto, por Deus ou pela espiritualidade? pelo que os espíritos nos colocam, há uma permissão divina. Mas nós rogamos, nós pedimos. Se é feita e aceita essa autorização, isso vai depender muito do nosso trajeto na espiritualidade, daquilo que nós ainda temos que aprender na espiritualidade. Consegue compreender? Então, se eu estou na espiritualidade, é necessário, já chegou o momento de me preparar para retornar ao mundo corporal, para reencarnar. Eu rogo a misericórdia divina, mas eu recebo também uma autorização dos espíritos superiores, dos espíritos responsáveis pelos projetos reencarnatórios. E André Luiz nos coloca perfeitamente disso em seus livros, aonde, quando a necessidade do reencarne, o espírito que ali está, ele recebe essa autorização e se prepara para reencarnar. Porque ele tem que cumprir a lei de causa e efeito. Porque ele tem que retornar e reparar as suas faltas e se reeducar. E, assim, outra pergunta. Nesse caso, a gente vem com tipo assim, com a missão determinada para a gente cumprir, né? E eu fico numa dúvida assim, qual seria como é determinada essa missão que a gente tem que cumprir? Somos nós que escolhemos, somos nós que pedimos, somos nós que fazemos o nosso projeto. Nós. Então, você, quando estava na espiritualidade, você fez uma programação daquilo que você deveria fazer, daquilo que você deveria, aonde você deveria reparar as suas faltas, corrigir os seus erros, se reeducar e se preparar para fazer um trabalho melhor. Quando nós encarnamos, nós não temos essa consciência, mas na medida em que nós vamos crescendo, na medida em que nós vamos tomando consciência das nossas responsabilidades, da nossa individualidade, os caminhos vão sendo abertos. E, às vezes, nós trilhamos os caminhos que nós escolhemos, ou desviamos desses caminhos. E aí sofremos pela lei de causa e efeito. Às vezes eu fico me perguntando a mim mesmo, mas qual será a minha missão? O que eu tenho que fazer aqui até eu desencarnar? Todos nós fazemos essa pergunta. A necessidade é nós confiarmos e rogarmos a Deus, a misericórdia divina, aos nossos espíritos benfeitores, que nos oriente, que nos instruem, para que nós possamos realmente cumprir. Não adianta nós sabermos o que nós temos que fazer, aonde nós vamos ter que chegar, porque assim nós podemos até nos equivocarmos nessa caminhada. É melhor que a gente vá
aprendendo de uma forma mais, assim, sem esse conhecimento do que, aonde nós devemos chegar, porque aí nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a sermos mais prudentes, mais pacientes, vamos aumentar a nossa fé, a nossa confiança na divina providência, e tudo isso. Todos perguntamos, por que eu estou aqui? Até onde eu vou? Isso é normal. Você tem uma grande responsabilidade. Olha, você se casou, você tem filhos, você tem uma ótima de uma companheira, vocês estão juntos há muito tempo, vocês estão unidos dentro da doutrina espírita. Então, esse crescimento já é uma bênção. Comecei a compreender agora. Isso. E já passou por todas as provas, vivenciaram juntos. Além que ainda vão mais tempos ainda, né? Mais 20 anos. E olha lá. Você e a Natalina. Que Deus abençoe vocês. Vamos, Obrigado. eu que agradeço. Vamos orar. Elevar nosso pensamento ao nosso Deus. Agradecer. Senhor. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade que temos nesta terra, essa nossa encarnação, Senhor. A busca, o resgate de nossos débitos, as provas que nos faz aprender. Envia-nos, Senhor, a sua luz, envia-nos o seu perdão, porque somos frágeis, somos endividados moralmente, erramos muito em nosso passado e contamos com a sua misericórdia, com a sua luz consoladora, com o seu amor sem fim, para nos envolver, nos manter em pé, nos manter fortes, nos manter otimistas diante da nossa jornada, do que temos que realizar, do que precisamos resgatar, do que precisamos construir, do que precisamos transformar em nós mesmos. Nós te pedimos a luz, Senhor, a luz da coragem, a luz da força, a luz do entendimento, da razão, do discernimento. Nós te pedimos, Pai, a sua mão consoladora sobre nós e permita que a sua luz se faça em nosso meio pela presença dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiões, dos nossos amigos espirituais, protetores, familiares de tantas vidas, amorosos, estudiosos, corajosos, espíritos que vêm nos trazer a força, vêm nos trazer os ensinamentos, vêm nos trazer os bons conselhos. Nós precisamos dessa família espiritual, Senhor. Precisamos dos nossos amigos espirituais, dos nossos protetores. Envia-nos, Deus, estes bons espíritos. Permita que neste momento eles estejam conosco. Mestre amado Jesus, que tanto nos ensinou, que caminhou nesta terra para nos trazer o seu evangelho, a boa nova, a palavra de esperança e de coragem, porque somos endividados e imperfeitos, mas nós temos os recursos que o Senhor nos envia para resgatarmos nosso passado, libertarmos o nosso espírito e poder nos elevar ao Pai Criador. Mestre Jesus, irmão maior, esteja conosco. Envolva-nos com o teu carinho, com a tua ternura, com o teu sorriso bendito que nos conforta a alma e nos enche de esperança. Maria de Nazaré, Espírito abnegado, Espírito bom e trabalhador, dócil, missionária de Deus e de Jesus, Espírito bendito, acolha-nos,
Envia-nos teus mensageiros para nos fortalecer e proteger nossos lares, amparar o nosso espírito nas nossas batalhas terrenas, que possamos vencer as dificuldades na presença desses benfeitores, com o amparo e a luz de cada um deles, que possamos vencer as dificuldades e as batalhas. Rogamos a esses espíritos codificadores da doutrina, espíritos que nos ditaram a doutrina dos espíritos, São Luís, Santo Agostinho, estamos aqui suplicando auxílio. Fenelon, Vianney, Lacordaire, rogamos auxílio, proteção. Pedimos a Paulo de Tarso, a Erasto, a São Vicente de Paulo, a João Evangelista, a tantos espíritos trabalhadores que trouxeram a doutrina dos espíritos para nós, o Espírito da verdade. Estamos aqui. Rogamos amparo, rogamos forças, rogamos inteligência para aprender, para discernir, para encontrarmos as melhores soluções para os problemas, agirmos dentro das leis divinas de amor e de caridade. Fortaleça o nosso espírito, Senhor. Guarda-nos em teus braços. Que todas essas falanges trabalhadoras, todos esses espíritos amorosos nos envolvam nesta hora. E que nós possamos abrir os espaços, as bacias da consolação, abrir os espaços para socorrer os nossos irmãos desencarnados, abrir o espaço da regeneração, da redenção, espaços aonde trabalhamos com as energias eletromagnéticas deste planeta, energias capazes de higienizar, de limpar, de desintegrar fluidos densos e pesados, as energias do fogo, do calor que existe neste planeta, as energias dos ventos, das águas, das rochas, que nós possamos abrir estas bacias de auxílio, de amparo para os nossos irmãos, que possamos, junto a toda a nossa equipe de trabalho, passar por toda a nossa casa e arrebanhando os nossos irmãos, doloridos, cansados, arrebanhando os que desencarnaram enfermos, que desencarnaram com infecções, inflamações, com cânceres, com tantas doenças, Senhor, que precisam de auxílio, que ainda não conseguiram se libertar das impressões da matéria. Misericórdia, Senhor. Abençoa-nos, para que possamos auxiliar nossos irmãos, que se encontram doloridos, enfraquecidos, combalidos, que se encontram perdidos, com dificuldades de enxergar, de ouvir, de raciocinar, de se lembrar, de perceber o que acontece consigo mesmo. Senhor, auxilia-nos, que possamos envolver esses espíritos e conduzir a bacia da consolação, a bacia das almas, a este espaço de auxílio, para que sejam envolvidos nos fluidos higienizadores, retirando de seus corpos espirituais o fluido da dor, o fluido do desespero, o fluido do cansaço, do medo, das incertezas, da ansiedade. Vamos arrebanhando os nossos irmãos tristes, depressivos, angustiados, aflitos, espíritos
que se envenenaram, que fumaram demais, que beberam, que destruíram seu corpo físico, que se drogaram, que desencarnaram com todas essas mazelas em seus corpos físicos e hoje guardam a dor, Senhor. Que possamos levar para as bacias da regeneração os irmãos depressivos, dementados, doloridos, afogados, estrangulados, envenenados, intoxicados, infelizes, lamuriosos, lamentadores, revoltados. Vamos arrebanhando esses espíritos que estão dentro de nossa casa. Esse irmão que se envolve em nossas coisas diárias, que se envolve nos casamentos, nos relacionamentos, pais, filhos e irmãos, os relacionamentos familiares e domésticos. Vamos envolvendo os espíritos indisciplinados, perturbadores, zombeteiros, levando as bacias para a higienização, para que o fluido do fogo queime a energia deletéria e malsã, o fluido irritadiço. Vamos envolvendo esses espíritos irritados e nervosos, envolvendo os espíritos que não querem a prece, não querem a oração, dificultam a concentração, dificultam a prece, dificultam o aprendizado. Vamos arrebanhando os espíritos que não gostam de Jesus, que não querem que se leia o Evangelho, que não quer que se estude, não quer que se fale em Deus, em Jesus, em religião dentro da casa. Vamos envolvendo esses espíritos. Vamos colocando nesses espaços, nós circulamos com as energias higienizadoras, energias solares, para queimar o fluido de raiva. É o fluido pesado, o queime, o fluido de raiva, de ódio, o fluido da maldade, o fluido da inveja, o fluido dos ciúmes, o fluido da irritação. Queime este fluido que toca o nosso corpo e dói. Queime este fluido que perturba a nossa mente. Queime esse fluido que te irrita. Queime este fluido que te angustia, te desespera. Queima este fluido que abala a tua fé. Queima este fluido que abala a tua fé em Deus, a tua fé em Cristo, a tua fé na imortalidade da alma. Queima este fluido enganador, mentiroso. Queima esse fluido que te esgota as energias. Queime de seu perispírito. Queime de volta desses irmãos contraditores, irritados, infelizes. Dissolve essa energia deletérica, malsã, doentia, infeliz. Vai passando pela casa, vai retirando e pondo dentro da bacia. Como jogamos o lixo para ser queimado, como incineramos as enfermidades retiradas dos corpos nos incineradores hospitalares. Vamos retirar a enfermidade, a tristeza, o fluido nocivo, o fluido venenoso e jogar no fogo. Que esse fluido não perturbe mais ninguém, que esse fluido seja desintegrado, desfeito, desagregado todas as suas moléculas, em todos os seus átomos, retirando desses espíritos esse fluido pesado, difícil, gosmento, sujo, mal cheiroso,
Dissolve da cabeça aos pés desses espíritos. Retire a escuridão. Retire o medo. Retire a ansiedade. Retire o desespero. Retire o ódio, a maldade. Dissolva, desintegre. Limpe, derreta. Vamos buscando as águas. Busque as águas benditas, as águas termais ferventes. Vamos passar em nosso perispírito, em nosso corpo físico, as águas termais, as águas minerais higienizadoras, que a temperatura vai queimando os bacilos psíquicos, os germes, micro-organismos, larvas astrais, retirando do nosso perispírito qualquer sujeira de nosso corpo físico. Esta água fervente vai retirando vírus, bactérias, germes, micro-organismos patológicos, vai retirando do mundo espiritual tudo que está em nosso perispírito, limpando da cabeça aos pés o nosso corpo, centro de força coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, básico, esplênico. Vai passando água fervente e vai desinfetando tudo. Vai saneando, retira a dor nas costas, retire a sua dor de cabeça, retire a dor nas costas, a dor nos ombros, retire a dor nos braços e nas pernas, retire a dor de suas articulações, nos ombros, nos cotovelos, nos punhos, a dor na nuca, a dor nos ombros, a dor nas costas, vai passando essa água fervente, vai dissolvendo e derretendo o fluido doentio, o fluido que causa dor, vai descendo ao quadril, vai limpando as suas articulações, a dor, os seus joelhos, desintegre esses pontos densos de energia com a água fervente, os seus tornozelos, mãos e pés, limpando o sangue, veias e artérias, limpando, desobstruindo, desinfetando, limpando tudo, ossos, músculos, nervos, tendões, órgãos, todos os órgãos, todas as glândulas, todas as funções orgânicas, todas as funções glandulares, higienizando, purificando, dissolvendo a dor, dissolvendo o cansaço, dissolvendo a tristeza, dissolvendo o medo, libertando as nossas mentes, libertando as nossas glândulas cerebrais, a nossa hipófise, a nossa epífise. Limpe o cérebro, os neurônios e essas glândulas cerebrais, libertando dos miasmas doentios, libertando das mazelas, das doenças, dos desequilíbrios, dos bloqueios da maldade, dos pensamentos infelizes, do ódio, dos ciúmes, da inveja, dissolvendo os miasmas doentios. Vamos buscando as águas refrescantes, cristalinas. Desça essa água no corpo, em todo o seu perispírito. Banhe-se com as águas curativas e salutares. E vamos envolvendo os nossos irmãos com estas águas curativas, salutares. Que eles recebam a luz da cura, as águas que higienizam, que limpam, que curam, que restauram, curando as dores, curando as feridas da alma,
curando as feridas do espírito, curando os desesperos e todo medo, balsamizando. Rogamos a Deus Todo-Poderoso, aos bons espíritos, que possamos absorver do fluido cósmico toda a energia restauradora e curativa, as energias solares, as energias do fluido cósmico, para envolver nossos irmãos, para aliviar suas dores, acalmar os corações, acalmar os corações dos nossos irmãos, acalmar suas mentes, acalmar os nossos corações e nossas mentes. Vamos absorvendo e puxando essa energia curativa, esta energia forte, salutar, vivificante, e vamos envolvendo os nossos irmãos nesses espaços de consolo, de redenção, de regeneração, trazendo a luz de Deus, a luz do amor de Deus, a luz do perdão divino, a luz da oportunidade, a luz do crescimento, a luz da esperança, a luz do otimismo, a luz, dias melhores virão. E esta noite já é bendita, já é um presente de Deus Pai. Que os nossos irmãos sejam envolvidos nos fluidos de arrependimento, que se libertem das mágoas do passado, que perdoem o mal que nós fizemos a eles, perdoem nosso orgulho, perdoe nossa arrogância, perdoe a nossa rudeza, a nossa vilania, perdoe os nossos erros. Estamos em busca de crescimento, em busca de moralização, em busca da melhora do nosso espírito. Perdoe nossos erros, perdoe nossas faltas. Nós rogamos neste momento a Deus misericordioso por cada um de vocês. Recebam o presente do fluido benéfico, do fluido curativo, do fluido que alivia, que conforta, que restaura, que revigora. Esperança, esperança e otimismo. Ninguém está perdido para o Senhor nosso Deus. Ninguém está perdido para o nosso Pai Criador. Somos filhos amados. E que neste momento, essa imensa falange consoladora, essa imensa falange amiga, benfeitora, amorosa, possa envolver nossos irmãos e conduzi-los às escolas espirituais, aos parques de evangelização, aos educandários, aos centros de tratamento, de recuperação, de refazimento. Vamos arrebanhando e levando os nossos irmãos, levando todos eles, passando, acolhendo, retirando dessas bacias, desses espaços de socorro. É hora de partir, é hora de recomeçar, é hora de crescimento, é hora de deixar o passado, é hora de buscar outros voos, outras moradas, outros caminhos, porque Deus é Pai misericordioso e nos estende a mão. Que a luz se faça, Senhor, que os caminhos sejam abertos, que haja luz no caminhar de cada um, que haja coragem, esperança e otimismo sempre, Senhor. A fé renovada, a fé nascida, a fé crescida, a fé alicerçada na razão. A razão, Senhor. Essa fé inabalável. Abençoa, Deus Todo-Poderoso. Acolhe os teus filhos por misericórdia. Acolha cada um de nós. E que possamos ir fechando esses espaços, essas bacias, mantendo a ordem, a calma.
cobrindo com campos verdejantes, jardins floridos e perfumosos. E que a nossa casa seja uma casa onde habita Deus. Que o nosso lar seja um lar que habita Jesus. Que a nossa casa seja luz. Que o nosso espírito seja luz. Por onde formos, Senhor, por onde caminharmos, que possamos levar a nossa fé, que possamos levar a mensagem de esperança, que possamos ser luz para alguém no mundo. Louvado seja Deus. Que os nossos lares sejam protegidos, guardados pelos mensageiros divinos, que não estejamos à mercê dos maus espíritos. Que Deus toque, abençoe, que o bem cresça, que o bem floresça e se multiplique. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada a todo irmão que vem em nome de Deus trazer a sua caridade, trazer o seu abraço, trazer o seu conforto, trazer a sua presença até nós. Que Deus abençoe a cada ceareiro, a cada trabalhador. Que Deus abençoe as nossas equipes de trabalho, nosso bendito anjo guardião, que nos ama, que vela por nós, que está sempre conosco. Obrigada, Senhor Deus, obrigada, Jesus, Maria de Nazaré. Obrigada a todos. E assim, Pai, nossas vidas estão em suas mãos, porque somos teus. Nós vamos encerrando os nossos trabalhos desta noite, de estudo, de pesquisa, de aprendizado. Obrigada, Senhor. Encerramos nossos trabalhos e nossas preces desta noite, em teu santo nome. Que assim seja. Obrigada, Senhor.